Programa Fé para Vencer. Preciosos já de ouvintes, trago para a nossa meditação uma porção da palavra do Senhor. Para tal, leamos uma escritura no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 17 e no versículo 30. Mas Deus, não tendo levado em conta os tempos da ignorância, agora manda que todos os homens e em todo lugar se arrependam. Mas Deus, não tendo levado em conta os tempos da ignorância, agora manda que em todos os homens e em todo lugar se arrependam. Preciosos radiovintes, é tempo de arrependimento. No mesmo livro de Atos, no capítulo 2, versículo 38, disse o apóstolo São Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. E é tudo o que Deus requer do ser humano, é arrependimento. Jonas chegou até a cidade de Nínive para pregar o evangelho. Ele não queria ir, ele pegou um barco para Tarsis, para a Europa, e Deus tinha pago sua passagem para Nínive. E ele tentou correr, tentou se esconder do Senhor, fugindo da presença do Senhor. Mas Deus o lançou no mar, o lançou dentro do ventre de um peixe. Vocês conhecem a história. E ele foi a Nínive, pregou a palavra, e o povo de Nínive se arrependeu. E a palavra do Senhor nos diz no livro de Lamentações, no capítulo de número 5, a partir do versículo 21, converte-nos, ó Senhor, a ti, e nós converteremos. Renova nossos dias como dantes. Converte-nos, ó Senhor, a ti, e nós converteremos. A importância de cada homem, cada mulher se converter ao Senhor nosso Deus. Por isso a palavra é clara, que Deus, não tendo levado em conta os tempos da ignorância, manda que todos os homens e em todo lugar se arrependam. Os pregadores, os pastores, Deus tem colocado missionários levando a sua palavra, e as pessoas parecem estar insensíveis quanto ao arrependimento. O arrependimento é dar meia volta, é mudar de direção, é mudar de rumo, é arrepender-se, é voltar atrás, é renunciar, é desapegar das coisas erradas que fazemos, das coisas que não agradam ao Senhor. É tempo de arrependimento. Conta-se que um pastor não estava se agradando da sua congregação. Nós ouvimos ainda ontem, ele não estava feliz com o desempenho do seu povo, da sua igreja. Eles estavam insensíveis, despreocupados, desatentos. Parece que lhes faltava arrependimento, lhes faltava sensibilidade, sentimento pela palavra do Senhor. E chegou um dia no culto, eles não prestavam atenção, eles não ouviam a pregação, eles não se portavam na igreja como nós vemos hoje em algumas denominações. Parece mais um mercado de peixe, é um entra e sai, é um fala, é um fuxique, é uma série de coisas, pessoas até dentro da própria igreja, usando essa ferramenta, essa praga de celular, enviando mensagem dentro da própria igreja.
A que ponto nós chegamos, como se a igreja fosse um clube social, que você vai quando quer, porque é um sócio remido, já pagou a cota e etc. A igreja não é um parque de diversão, a igreja não é um ponto de encontro, não é um circo, não é um teatro. A igreja é uma casa de correção, é uma casa de oração. Jesus disse: a minha casa será chamada casa de oração. Veja que quando Jesus chegou no templo, que a primeira coisa que ele fez, Jesus agiu como diácono, porque lhes faltava arrependimento. Eles estavam vendendo, negociando dentro da igreja. Eles estavam fazendo todo tipo de coisa, porque era permitido, porque o sacerdote permitiu. Aquilo entrou porque passou pela porta. O que tem entrado em muitas casas é porque está sem cabeça essa casa. Está sem direção essa casa. Se tivesse cabeça não entrava, se tivesse porta não entrava. Tudo tem que ser filtrado pela porta. E o pastor é a porta da igreja, é a porta da ovelha. Como pai, o chefe de família é a porta da casa. Aleluia. Ouvintes amados, nós encontramos que esse tempo de arrependimento é chegado, e o pastor entrou na igreja. E as pessoas, como sempre, naquela expectativa, e o pastor se aproximou do tabernáculo, do santuário, entrou, se aproximou do púlpito, o culto começou, e o pastor tomou a plataforma, ouvintes, puxou um aparelho de barbear e começou a fazer a sua barba dentro da igreja. Você está entendendo? Começou a se barbear dentro da igreja. E a igreja sentiu aquele impacto, estupefato com aquele acontecimento, ficaram se perguntando: o que está acontecendo? Por que o pastor está se barbeando? E ele não deu uma palavra. Terminou de se barbear, fechou a Bíblia, se despediu e foi embora. E o pessoal, aquele alvoroço, aquele cochicho, aquilo tomou conta do bairro, da cidade. O que estava acontecendo? E no próximo culto, a igreja estava lotada. Havia tomado conta aquele comentário. As pessoas caíram em si: o que está acontecendo? Vamos lá, vamos saber por que o pastor tomou aquela atitude. Não falou nada, se barbeou e foi embora. E no outro dia estava cheio a igreja, todos só queriam saber uma coisa: o que aconteceu. E eles perguntaram: mas pastor, o que houve? É exatamente isso, ouvintes. Ele disse: irmãos amados, é isso que eu queria que vocês fizessem com o evangelho, com a pregação. Eu queria que vocês contassem aos outros o que vocês veem aqui, que vocês contassem às pessoas sobre Cristo, sobre a palavra, sobre o evangelho, que vocês saíssem propagando isso e trouxessem as pessoas para ouvirem a palavra, para se congregarem, para terem companheirismo, para se arrependerem. Apenas um simples gesto meu, diferente do habitual, do normal, do costumeiro, da mesmice, vocês sentiram o impacto? Quanto mais impacto deveria causar a pregação da palavra, quanto mais impacto deveria causar em nós a mensagem da hora que ouvimos, o evangelho que está sendo pregado em poder e demonstração do Espírito Santo. Esse é o tempo, essa é a hora. Mas as pessoas estão tão insensíveis, acostumados à igreja, acostumados a ir à igreja para ocupar um banco. Muitos vão à igreja para ocupar um banco, mas esse não é a sua posição, a sua condição não é essa. Ir para ocupar um banco, ir na igreja maior, na mais bonita, ir para mostrar a roupa que você veste, o hino que você canta. Nós vamos à igreja para adorar o Senhor, para se arrepender, para encontrar a nossa posição no corpo de Jesus Cristo. É tempo de arrependimento. Os sodomitas não quiseram se arrepender, então a cidade foi submersa. Aqueles que não se arrependeram não encontraram saída, não encontraram escape, mas o arrependimento, seu arrependimento, a
apaga o seu passado, fica no mar de esquecimento, debaixo do sangue derramado, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então creia nisso, arrependa-se enquanto é tempo, mude de direção e siga Jesus Cristo, siga a sua palavra. Nesta manhã de bênção nós vamos orar por você. Subirei voando como águia e no céu chegarei. Dos meus olhos Cristo enxugará toda lágrima. Vou morar para sempre com Jesus no meu novo lar. Lugar de descanso, não existe pranto onde vou morar. Muito lindo ver o céu se abrindo e Jesus me chamando. Com anjos tocando, subirei cantando até no céu chegar. Com muito amor e emoção no meu coração, Jesus vou abraçar. Verei o seu rosto e os sinais dos cravos hei de contemplar. Pra sempre estarei junto a meu rei, entre outros a cantar.